Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada, Isaías. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 11 de novembro, na parte da tarde, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, iniciamos agora, na continuidade, o processo de número 61 da conselheira Lívia, classe componentes é o recorrente, interessado é a Fazenda Nacional. Houve vista para a conselheira Viviane, convertida em coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento. Julgamento concluído quanto ao conhecimento, para, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. No mérito, a conselheira Edeli deu provimento parcial com o retorno dos autos à DRJ de origem. Nesse ponto, houve pedido de vista da conselheira Viviane. Então, conselheira Lívia, se a senhora puder fazer um resumo. Até eu vou pedir que olhem o documento que eu pus agora, porque o meu voto primeiro estava radical no sentido de aplicar um julgado que nós tivemos aqui, acho que foi por isso até que a doutora Viane pediu vista, e que nós simplesmente aplicamos para o Simples Nacional a súmula que é para Simples Federal, que fala, a súmula que é de Simples Federal, isso. Só que, como a doutora Edeli, quando os debates mostraram, esse caso aqui é muito peculiar e que eu não preciso ir para essa radicalização lá, vou deixar para usar essa tese, pensar melhor nela, enfim, outros dias, então mudei, inclusive, o teor do voto. O meu voto está, então, dizendo, eu cito os casos, eu cito a súmula, cito que ela foi aplicada também para Simples Nacional, não emito opinião quanto a isso, e só falo que os precedentes corroboram o raciocínio de que a alteração cadastral pela inclusão de atividade vedada não gera uma presunção absoluta que determina a imediata e sumária exclusão do sujeito passivo. A questão é que a diferença parece ser apenas quanto à titularidade do ônus de produzir provas. No Simples Federal, a súmula CAF 134 torna certo que a prova recai sobre a fiscalização de quem fez, de que o contribuinte exerceu a atividade vedada, sendo que no Simples Nacional a prova parece competir ao sujeito passivo. Então, essa alteração quanto à titularidade do ônus da prova do Simples Nacional tem por base o próprio contexto legislativo. Eu coloco que no Simples Federal, agora o contribuinte recebe imediatamente a comunicação de que ele foi excluído, e que o que não acontecia no Simples Nacional. Então, nesse ponto, observo que no presente caso, a leitura do despacho decisório de folhas 208 e 210 revela que o único fundamento para a exclusão do sujeito passivo em questão do Simples Nacional, com data de efeito de 1/8 de 2014, foi o fato de, em 14/7 de 2014, ter havido uma alteração de seus dados no CNPJ que resultaram na inclusão de atividade econômica vedada, representação comercial. A alteração cadastral foi também o único fundamento tanto da decisão da DRJ quanto do acórdão recorrido para manter a decisão pela exclusão do sujeito passivo do regime. O sujeito passivo buscou produzir provas de que a alteração no CNPJ ocorreu por erro, merecendo especial atenção o documento juntado à folhas 212 seguintes, qual comprova que já em setembro de 2014, mês seguinte à da sua exclusão, o sujeito passivo procedeu à alteração no seu objeto social para excluir a menção ao termo representações. Nem era representação comercial, estava só representações no seu objeto social. Então, ele tirou a palavra representações do contrato social e o objeto social, que até então era comércio e representações de componentes para calçados, passou a conter comércio de componentes para calçados. Tais documentos não foram analisados por nenhuma instância julgadora no presente processo, ante a premissa adotada tanto pela DRJ quanto pelo acórdão recorrido, de que a mera alteração no cadastro importaria exclusão sumária no Simples, sem possibilidade de o sujeito passivo questionar tal ato ou ver analisada qualquer prova que busque sustentar argumento contrário. Tal premissa, conforme acima abordado, já pedindo vendas que sustentam, mas que a sustentam, merece ser reformada, não sendo possível, na atual conformação do Estado de Direito, negar sumariamente ao sujeito passivo o direito de questionar o ato administrativo e ou produzir prova de erro na interpretação diversa adotada pela Receita Federal. Uma coisa é dizer que no Simples Nacional o ônus da prova de exercício da atividade vedada não mais recai sobre a autoridade fiscal, que é o que alguns têm a opinião aqui a partir do Simples Nacional, né? Outra é impedir o sujeito passivo de ver analisadas as provas de que nunca pretendeu exercer tal atividade, que foi um erro a alteração do CNPJ dele.
Portanto, é de se permitir ao sujeito passivo excluído do Simples Nacional por inclusão em cadastro de atividade vedada a produção de prova de que tal alteração cadastral ocorreu por erro ou equívoco de interpretação. E no caso dos autos, o erro restou comprovado com a quase que imediata alteração do objeto social evidenciada pelo documento de folhas 122 e seguintes. Por isso, de se acatar o pedido do sujeito passivo em seu recurso especial de reforma da decisão recorrida, para o efeito de que seja cancelada a exclusão da recorrente do Simples Nacional, restaurando-se sua opção desde a data do referido ato contestado. Por isso que eu acho que o retorno dos autos também seria prescindível no caso, e oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial, cancelando a exclusão do sujeito passivo no Simples. Peço desculpa por ter alterado o voto, mas foi realmente por ocasião dos debates que eu pensei melhor na questão. Ok, conselheira Edeli. Desculpa, conselheira Viviane, por favor. Presidente, eu pedi vista nesse caso, pautando no voto que a conselheira apresentou na sessão passada, fazendo referência, inclusive, a um precedente de minha relatoria, nós apreciamos na sessão de agosto, e em virtude dos debates daquela época e analisando melhor essa situação aqui posta, eu refleti bem e estou considerando que talvez não tenha dado a melhor interpretação naquela oportunidade, né? Então, vem retificar aqui o entendimento das razões que passo a expor do que se atine a este caso, né? Tem outro caso, posteriormente, eu vou detalhar melhor esse posicionamento. Mas no que se refere aqui, considerando o voto alterado agora da conselheira Lívia, mais ou menos me alinho ao que ela colocou, no sentido de que o enunciado da súmula CAF 134, né, aprovado, vincula os membros colegiados no que se refere ao procedimento de exclusão do Simples Federal, né, que eu escrevo aqui a ementa. Analisando os precedentes da súmula, verifica-se que eles representam a jurisprudência consolidada do CAF referente tão somente às situações previstas na Lei 9.317, 96, considerando as hipóteses relacionadas no artigo 9º como impeditivas da opção pelo Simples Federal. E aqui, contudo, o novo regimento simplificado inaugurado com a Lei Complementar 123 de 2006 trouxe regra expressa nos casos de alteração contratual que não pode ser desconsiderada, né? Ao impor que a alteração de dados no CNPJ informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita Federal equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional. Então, nesse caso, o legislador delegou ao contribuinte a responsabilidade pela sua própria exclusão. Nessa hipótese, por expressa disposição legal, retira-se do fisco o ônus de demonstrar a irregularidade. Então, em razão disso, compreende-se que a jurisprudência formada no CARF quanto ao ônus probatório na exclusão do Simples Federal não pode ser aplicada sequer em sua racionalidade para fins de definição do ônus de provar o efetivo exercício da atividade impeditiva no caso de Simples Nacional, especialmente no caso dos autos e contribuintes. O optante do Simples incluiu, em 2014, a atividade econômica vedada, enquadrando-se exatamente na previsão da Lei Complementar 123, artigo 30, a exclusão do Simples Nacional mediante comunicação entre empresa ou empresa de pequeno porte, dar-se-á obrigatoriamente quando incorrer em qualquer das situações de vedação prevista nessa lei. Aqui, parágrafo 3º. A alteração de dados no CNPJ em formato primeiro UPP equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples. Nas seguintes hipóteses: segundo, inclusão de atividade econômica vedada, opção pelo Simples Nacional. No caso aqui trazido pela conselheira Lívia, de toda sorte, como ela relatou, o contribuinte alegou erro no preenchimento dessa informação, que fez desde a manifestação de conformidade, conforme folhas 212 e 217. Então, ele teria essa oportunidade de fazer a prova documental dentro do contencioso fiscal para demonstrar esse equívoco. E aqui, nesse ponto, eu divirjo do entendimento dela, considerando que, como essa alegação não foi apreciada sequer pela decisão de primeira instância, cabe o retorno do processo à DRJ para tal apreciação. Então, nesse sentido, meu voto é por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte com retorno à DRJ. Ok. Então, conselheira Edelia, pelo que a declaração de voto da doutora Viviane tem alinhamento com o seu voto na última sessão. Então, se a senhora tiver alguma consideração, então pode se pronunciar.
Eu mantenho o voto, apesar da mudança do direcionamento da conselheira Lívia, porque a prova não foi apreciada, né, e a questão chega aqui na Câmara Superior para a decisão do dissídio, né, e aí essa análise de prova eu acho que não é possível aqui, né, como você bem colocou. E o contribuinte, e mesmo se fosse para apreciar a prova, essa premissa de que o contribuinte certamente errou porque em seguida ele alterou e restabeleceu, né? O que ele está alegando, isso aconteceu realmente, né? Ele corrigiu de imediato, né? Logo na sequência ele corrigiu. Mas o que ele diz é que ele entendeu que quando ele fez uma alteração lá, ele teria que colocar todos os registros da atividade lá no cadastro. E, quer dizer, essa é uma atividade que está realmente no contrato social dele e que não estava incluída no CNAE, e ele fez essa inclusão por erro. E nesse contexto específico, né, o fato dele retirar depois, para mim, não é suficiente. Mas ele tem o direito de ter essa prova do erro apreciada no contencioso, né? Por isso mantenho o voto na mesma linha da conselheira Viviane do retorno para a DRJ. Ok, conselheira Viviane, então a senhora confirma a sua declaração de voto e o resultado da sua votação, né? A senhora ratifica, né? Uhum. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho, então, a divergência para retornar, né? Os autos da DRJ. Ok. Conselheiro Fernando, como o senhor vota? Presidente, em primeiro lugar, parabenizar o voto da conselheira Lívia, está muito bem fundamentado. Parabenizar também a declaração de voto, aí, o voto da conselheira Viviane, que serviu para esclarecer ainda mais o tema. Eu também vou acompanhar a divergência para esse provimento parcial com retorno para a DRJ. Ok. Conselheiro Toselli, como o senhor vota? Presidente, o fundamento da exclusão foi o CNPJ, contribuinte de plano desde o início mostrou que aquilo foi um erro. Eu entendo já ter elementos suficientes para não considerar válida a exclusão e acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? O F8 está apertado. F8. Obrigado. Pelos mesmos motivos expostos pelo Dr. Toselli, eu acompanho a relatora. Ok, eu acompanho a divergência, então, conhecido por unanimidade, e dado provimento por maioria, vencida a relatora, o conselheiro Toselli e o conselheiro Caio, que davam provimento. Então, conselheira Viviane, a senhora fica com o voto vencedor, porque já está pronto, né? Tá? Tudo bem? Ok. Voto vencedor, Viviane. Bom, gente, tudo bem? Então, vamos passar para os 62, de relatoria do conselheiro Caio. Gente, eu acho que é provimento parcial. Provimento parcial. Provimento parcial. Eu falei provimento parcial, mas vocês davam provimento. Vocês dão provimento. Lívia, Toselli e Caio, foi o que eu falei. Lívia dá um provimento, tá? Então, dá provimento parcial por maioria, vencidos. Relatora, Toselli e Caio, que davam provimento, certo? Conhecido por unanimidade, o voto vencedor no mérito, doutora Viviane, ok? Então, vamos passar para o 62. O recorrente Fazenda Nacional, Climasul Ar-Condicionado. Relatoria do doutor Caio. Por favor, doutor Caio, quando estiver pronto, pode iniciar. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão 1201, final 864, proferido pela primeira ordinária da segunda Câmara, sessão de 11 de setembro de 2013, no qual foi dado provimento ao voluntário do contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão desse contribuinte do regime do Simples a partir de 01/01 de 2002, por meio de ato declaratório, de exclusão, né, naturalmente, entendendo que a empresa exerceria atividade comercial vedada após alteração do contrato social, violando o inciso 13 do artigo 9º da 9317. Em resumo, a gente tem que a DRJ nega provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte,
endossando o fundamento da autoridade tributária de que a atividade contemplada no contrato social se assemelharia àquelas desenvolvidas privativamente por engenheiro. Inconformada, a recorrida apresentou apelo voluntário a esse CARF, reiterando suas alegações de defesa no sentido de que a atividade, aí que está o importante, que eu esqueci de mencionar, atividade de instalação, manutenção de ar-condicionado, prescinde de profissional de engenharia, não representando vedação ao simples. Conforme inicialmente mencionado, a turma ordinária deu provimento ao apelo da contribuinte, aplicando expressamente a súmula CARF 57, ou seja, ele menciona no voto, o Dr. Caparrós, ele menciona que, ao caso, ele entendeu pela aplicação da súmula CARF número 57. Intimada, a Procuradoria não apresentou embargos, interpondo diretamente o especial sobre apreço, demonstrando a suposta divergência quanto à vedação de opção pelo simples, especificamente por empresas que desenvolvem atividades de instalação e manutenção de ar-condicionado, especificamente com dialeticidade, tratando de que não estaria, então, abarcado na súmula 57 essa atividade. O processado especial foi admitido, a cientificada contribuinte ofertou contra-razões, questionando tanto o conhecimento quanto o mérito pela manutenção do aresto combatido. Em seguida, o processo foi sorteado. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso, ele é processado nos termos do artigo 67 da Portaria 256 de 2009, alterações. Como antes relatado, a contribuinte questiona o conhecimento do apelo fazendário, demonstrando primeiramente que a decisão contida no acórdão recorrido estaria precisamente alinhada com os termos da súmula CARF 57. Pois bem, analisando os autos, confirma-se, então, desde já, que o acórdão ora recorrido realmente está em perfeita consonância com aquilo estampado na súmula CARF 57, de modo que a pretensão recursal da recorrente conflita frontalmente com o seu teor. Confira o trecho da fundamentação expressa do acórdão 1201, final 864, para cancelar o ato de exclusão. A gente vê que aí o doutor relator fala, daí o entendimento pacificado nesse conselho pela turma 57. Então, ele expõe toda a questão factual e ele mesmo já faz o gancho falando, então, esse entendimento já está pacificado, ele põe aqui a súmula 57 e ainda, rendendo-me homenagem ao doutor Caparrós, ele ainda põe depois da súmula, e no intuito de dirimir qualquer dúvida sobre o alcance e aplicação da referida súmula ao caso dos autos, convém ressaltar que um dos acórdãos que ensejou a sua formação tratava justamente da atividade de manutenção de equipamentos e máquinas de refrigeração. Acórdão 301-34801. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso. Claramente, voltando às minhas palavras, o acórdão recorrido entendeu e demonstrou cabalmente que a matéria se resolveu com a aplicação da súmula 57. Já a Fazenda Nacional, ela chega a alegar que ao caso, abre aspas, ao caso em tela, não se aplicaria a súmula 57, vez que a contribuinte exerce atividade não abrangida pelo conteúdo denunciado. As atividades permitidas pelos acórdãos que deram origem à súmula são usinagem, fabricação de peças, assistência técnica de bomba hidráulica, conserto e manutenção de celular, instalação de aparelhos de telecomunicação, reforma e manutenção de máquinas industriais, instalação de cabos, montagem industrial. Portanto, não compreende a manutenção de ar-condicionado. Contudo, data vênia, é evidente que tal entendimento sumular não trouxe um rol taxativo das atividades desempenhadas pelos contribuintes que não implicam na sua exclusão. E mais do que isso, o próprio ilustre relator, brilhantemente, apontou que o V-Acórdão 301-34801, como precedente formador, tratava da atividade de manutenção de equipamentos e máquinas de refrigeração, que foi omitido pela Fazenda nas suas razões. Tal demonstração cirúrgica do V-Acórdão não foi tratada no acórdão fazendário. Por tal ocorrência, revela-se a atração do disposto do parágrafo 3º do 67, não há margem para dúvida sobre a ocorrência de tal hipótese regimental. Trago um voto da Viviane que entendemos de forma semelhante, ainda que sobre outro tema, sobre outra súmula. Então, diante do disposto, voto por não conhecer do recurso fazendário, presidente. Ok. Conselheira Edeli, quando estiver pronta. Esperado nessa circunstância que a Procuradoria minimamente trouxesse um paradigma posterior à edição da súmula, ou que pelo menos discorresse sobre a não caracterização da atividade como sendo daquelas previstas no 57. Né? O recurso é bem precário nessa circunstância, traz um paradigma anterior à edição da súmula. Com o relator. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Viviane.
Acompanho o relator. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Toselli. Uma coisa que me chamou a atenção no voto achei bem interessante, vou começar até a usar. O Caparrosa, ele viu a qualificação dos sócios da empresa e nenhum dos dois era engenheiro, né? Um era do comércio, outro administrador de empresa. Isso aí eu achei bem interessante, isso é para provar que de serviço de engenharia não se trata. Parabéns pelo voto aí, Caio, acompanho você. Ok. Eu também acompanho o conselheiro Caio, então não conhecido por unanimidade. Passando, então, para o número 63, também, doutor Caio, o senhor continua aí, tá? Vamos em frente. Fazenda Nacional recorrente, interessada é Swimmer. Viviane, pois não? Desculpa interromper, só voltando. No caso anterior, aquela questão foi designada como para fazer o voto vencedor, você considerou que eu estaria com a declaração de voto aqui, e eu acabei não falando que eu queria apresentar a declaração de voto também, porque é prático do colegiado fazer separadamente, né? Tá jóia. A declaração de voto consignada. Já está pronta, tá bom, já está. Pode registrar na ata, tá? Ok, vamos registrar, voto visto. Declaração de voto. Ok, está registrado, doutora Viviane. Pois não, doutor Caio, quando estiver pronto, pode iniciar, tá? O número 63, recorrente Fazenda Nacional, interessado Swimmer. Muito obrigado, presidente. Só, Toselli, o agradecimento aí, o parabéns tem que ser para o Caparrós, não para mim, viu? Bom, trata-se de recurso especial interposto pela PGFN contra o acórdão 1803-216, proferido pela terceira especial da primeira sessão, em sessão de julgamento de 14 de março de 2012, que deu provimento ao voluntário do contribuinte, no qual colaciona a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da contribuinte do regime do Simples, a partir de 1º de janeiro de 2002, através do ato declaratório executivo número tal, tendo em vista que a empresa teria exercido atividade comercial vedada, apurando especificamente notas fiscais, então trabalho não de contrato social, mas de nota, no qual tais notas estariam contemplados serviço de instalação de equipamentos e manutenção de piscinas, o que violaria o inciso 5º do parágrafo 4º do artigo 9 da 9317. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade do contribuinte, endossando o fundamento da autoridade tributária, que a atividade desempenhada implica em, abre aspas, construção de imóveis e similares, né, como está nesse inciso 5º. Inconformada a recorrida, vem ao CARF por apelo voluntário, reiterando suas alegações, pugnando que a atividade de instalação de equipamentos e manutenção de piscinas prescinde e não se confunde de construção civil, sendo lista a opção ao simples. Conforme inicialmente relatado, a turma ordinária concorda com o contribuinte e dá provimento para cancelar sua exclusão. Intimada a Procuradoria não apresenta embargos, mas interpõe diretamente especial sobre a preço, demonstrando suposta divergência através de um singular paradigma que tratava de restauração de piscinas, requerendo, então, a reforma do acórdão, né? Processado, o especial foi admitido através do despacho de folhas, entendendo que foi demonstrada a alegada divergência. Cientificada, a contribuinte não oferta contrarrazões, em seguida foi sorteado. Presidente, a admissibilidade reitera-se a tempestividade, conforme atestado anteriormente, e o recurso processa no artigo 67 da portaria 256 de 2009, como antes relatado, a contribuinte não apresentou contrarrazões, todavia, analisando os autos, entende-se que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com aquele estampado na súmula CARF 57, de modo que a pretensão recursal da recorrente colide frontalmente com seu teor. Confira-se trecho da própria ementa e a fundamentação do acórdão recorrido para cancelar o ato de exclusão. Nos meus grifos, eu deixo claro que, abre aspas, veja que analisando as condições estabelecidas, não consigo, o relator, né, falando, ligar comércio de piscinas pré-fabricadas, acessórios e equipamentos para piscinas com atividade de construção de imóvel, instalações elétricas ou hidráulicas. Por conta disso, observando tudo nos autos, voto no sentido de comércio de piscinas pré-fabricadas, acessórios, equipamentos, instalação não podem ser apuradas como serviço de construção civil, né, ou instalação elétrica. Bom, ao seu turno, confira-se o teor da súmula 57. Então, eu vou me furtar aqui a leitura, porque a súmula todo mundo conhece, é pública. Claramente, o acórdão ora recorrido se alinha ao entendimento da súmula CARF 57, na medida que expressa e literalmente, lá no recorrido, se concluiu que aqueles serviços prestados pela recorrida, de instalação dos bens comercializáveis e a manutenção dessas piscinas pré-fabricadas, assistência técnica,
não se amoldam a, abre aspas, ou atividade privativa engenheiro ou mesmo serviço de construção civil. No recurso especial da Fazenda, nada se mencionou sobre a súmula. A postal ocorrência revela-se a atração, mais uma vez, né, do parágrafo 3º do artigo 67 do RICARF. Não há margens para dúvida sobre a ocorrência de tal hipótese regimental, havendo clara vedação do cabimento, eu entendo por não conhecer, mais uma vez, presidente. Ok, vamos iniciar. Conselheira Edeli, alguém tem alguma coisa para falar? Então, podemos falar. Doutora Edeli, quando a senhora estiver pronta, ok. Eu tenho mais fundamentos, caso vencido, ok? Mas, a priori, é parágrafo 3º do 67 pela súmula. Ok. A exclusão aqui, Caio, foi por serviço profissional. Não se fala de conceito de construção civil. Não, o inciso 5º, ele põe em toda aquela coisa, aqueles serviços de engenharia assemelhados à construção civil. Né? Essa é a redação do inciso 5º. Aí, esse ato de exclusão ele é bastante claro, ele foi muito bem trabalhado pela autoridade, o que facilita o julgamento. Então, ele põe lá as notas fiscais, e ele fala, ó, isso aqui está dentro do inciso 5º que veda serviços assimilados à construção civil, instalamento de elétrica e hidráulica. Então, esse é o fundamento. Conselheira Edeli, depois conselheira Lívia. Pois não. A exclusão foi por construção civil, né? Tem o voto vencido no acórdão recorrido negando provimento a recurso voluntário por ser construção civil e o voto prevalente aplicando o entendimento que se assemelha à súmula CARF 57. Mas o recurso especial da Procuradoria é no sentido de que, nesse tipo de atividade, há julgados em que mantém a exclusão por ser assemelhada à construção civil. Então, o fato do recorrido ter aplicado entendimento semelhante ao da súmula CARF 57 não é impedimento para o conhecimento do recurso. Né? Então, em termos de conhecimento, eu conheço para definir se a atividade do contribuinte impede ele de optar diferente do caso anterior, né? Doutora Lívia. De conhecimento de virjo até o ponto em que foi exposto. Ok, doutora Lívia. A doutora Edeli supriu a minha dúvida, porque tinha uma informação, tinha um ruído, né? Aí, se a exclusão foi por construção civil, como é que o voto falou que foi por serviço profissional? Mas foi. Era isso que eu estava checando agora, então foi. Então, o recurso continua querendo debater construção civil e não serviço profissional, né? Então, a súmula não impede o conhecimento mesmo. Acompanha de vez para conhecer. Doutor Caio, pode falar. Eu só queria esclarecer o voto de Edeli, que foi esclarecido, mas eu reitero que eu entendo que a aplicação é objetiva. Se o acórdão falou de súmula 57, certo ou errado, a Fazenda deveria ter embargado ao contribuinte. Se prevaleceu isso, só lembrando, esse é o meu entendimento, parágrafo 3º do 67 é objetivo. É preto no branco. Obrigado. Ok. Então, a conselheira Edeli divergiu desse seu primeiro argumento, com relação ao não conhecimento, até aqui exposto. A conselheira Lívia acompanhou a divergência da conselheira Edeli. Conselheira Viviane, até esse primeiro argumento do doutor Caio era exposto. Como a senhora... Pois não, conselheira Edeli? A gente costuma botar conhecimento por inteiro. Será que não é o caso do relator então, terminar o voto de conhecimento? E aí a gente vê se aceita por um... Tá bom. Conselheiro, então só continua, já que o senhor falou que tem outros argumentos, e aí a gente vota o conhecimento por inteiro. Certamente. Obrigado. Caso vencido por tal fundamento regimental, entende-se também que não existe a necessária similitude fática entre o acórdão paradigma e o recorrido. Enquanto no acórdão 1803-216, ora recorrido, tratou de notas fiscais colhidas pela fiscalização que indicavam a venda e a instalação de acessórios luminosos, elétricos e hidráulicos, ou seja, bens móveis, objetos, né, para você pôr na sua piscina, então ele vendia e naturalmente instalava, né, bem como a prestação de serviços de manutenção e conserto dessas peças. No acórdão paradigma, o contribuinte lá excluído desenvolvia atividade de restauração de piscinas. Ainda que ambos os objetos comerciais se relacionem a piscinas, tais atividades comerciais são muito diferentes e exigem mão de obra, equipamentos e técnicas muito diversas, certamente se aproximando à restauração, que é o caso do paradigma, da construção civil, que eu reconheço,
que é diverso da instalação, manutenção e assistência técnica de acessórios, máquinas hidráulicas e equipamentos que vão nessas piscinas. Mais do que isso, observe o diminuto teor da matéria debatida nos postos paradigma, que acabou por resolver a contenda nos termos constantes no contrato social da empresa, entendendo também que o contrato social dizia que ele restaurava a piscina e o discrimen, né, o ratio decidente foi, e não há provas em contrário. Então, não houve debate de direito também aqui. Posto isso, entende-se que, pela ausência de similitude fática e pela matéria efetivamente ter sido debatida ter sido outra, eu entendo que também pela imprestabilidade do paradigma, de forma que não pode ser manejado o especial, presidente. Ok, então vamos votar o conhecimento. Conselheiro Edeli, conhecimento está completo, né, doutor Caio? Tá, ok. Então, quando estiver pronto, a senhora pode. Concordo com o relator em não conhecer, porque o paradigma, a gente vê que o contribuinte alegou que o objeto social dele estava equivocado, seria comércio de produtos e artigos e equipamentos de piscina, ou seja, ele procurou alterar o objeto social para aquele que é o do recorrido, e como não houve prova dessa alteração de objeto social, então foi negado o provimento ao recurso voluntário. Aqui já de saída se parte da questão do mesmo comércio, né, desses equipamentos, ainda que inclua as piscinas pré-fabricadas, né, a atividade de comércio semelhante a essa que no acórdão recorrido por não ter sido provada a alteração do objeto social, foi negado o provimento ao recurso voluntário. Então, me parece que, na verdade, os acórdãos são convergentes. Então, concordo, acompanho o relator pelas conclusões para não conhecer do recurso. Ok, conselheira Lívia. Também acompanho o relator pelo segundo argumento, pelas conclusões, portanto. Ok, conselheira Viviane. Me ouviu, conselheira Viviane? Só um minutinho, por favor. Ah, tá.
Presidente, eu vou divergir para conhecer. Eu entendo que está estabelecida aqui a distinção em relação a situações similares, os mesmos, são objetos similares, né, foi dada interpretação distinta pelos colegiados. Então, eu conheço do recurso. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar integralmente o relator. Eu creio que a questão da súmula citada no acórdão recorrido, a PFN deveria ter embargado, de fato, se ela discordasse da aplicação da súmula e não ter apresentado o especial diretamente. Então, com base nos dois fundamentos, eu acompanho integralmente o relator. Ok. Conselheiro Toselli? Presidente, eu também acompanho o relator integralmente. Ok. Bom, eu vou acompanhar a divergência da doutora Viviane. Eu conheço do recurso. De qualquer maneira, o não conhecimento venceu. Pelas conclusões, conselheira Edeli, Lívia e Viviane. Só que, por outro lado, o relator Fernando e Toselli... Não, desculpa, Amélia. Desculpa. Então, vamos lá. Não conhecimento por unanimidade. Pelas conclusões, Edeli, Lívia e Amélia. Edeli e Lívia, só? Edeli e Lívia, pelas conclusões? Tá, então, ok. A doutora Viviane conheceu e eu também. Então, vencedor, doutor Caio, certo? A doutora Amélia, a senhora acompanha o relator porque eu não peguei o seu voto. A senhora acompanha integralmente o relator? Acompanhei o relator, integralmente. Tudo bem. Doutora Lívia, pode falar. Conhecido por maioria, então, né? Vencidas... Por maioria. Vencidas André e Viviane e pelas conclusões Edeli e Lívia, certo? Pois não, doutor Caio. Presidente, apesar de prevaleceu por maioria o meu primeiro argumento de parágrafo 3º, mas até para poupar as conselheiras que foram pelas conclusões, eu vou pôr em acréscimo, os demais obstam o segundo argumento, vocês discordam do segundo argumento também? Pode falar, Fernando. Em acréscimo não existe a similitude fática e por aí vai, entendeu? A gente costumava lá no colegiado, quando o relator tinha dois fundamentos e não se concordava, por exemplo, com o primeiro, para dizer, votou pelas conclusões, colocava que acompanhar o voto do relator pelo seu segundo fundamento, que é pelo menos vocês que sabem. Eu acho que é uma sugestão boa, porque aí às vezes não precisa nem fazer declaração de voto para explicar qual é o fundamento, né? Mas vocês que decidem. Pode falar, doutora Viviane, pode falar. Não, eu acho que eu não anotei, ou não percebi, eu entendi que a votação da conselheira Edeli foi só pelo segundo fundamento, não é isso? Ela votou pelas conclusões no não conhecimento. Exato. Porque vocês estão falando agora de como ficaria as conclusões aí, só cuidar pelo segundo fundamento, quem acompanhou. Isso, eu só quis acrescentar que eu não vou excluir o segundo, porque eu até poderia deixar só o primeiro, né, porque nós temos 4 aqui do primeiro, eu até poderia deixar o primeiro, mas para facilitar a vida da Lívia, da Edeli, e para ficar mais claro para a sociedade, eu vou por esse primeiro, vou pôr em acréscimo também, aí fica lá o segundo, entendeu? Poderia só... Okay? Vou só recapitular aqui o resultado do julgamento para a gente fechar, tá? Foi não conhecido por maioria, vencidas Viviane e André, que conheceram, votaram pelas conclusões Edeli e Lívia. Tá certo? Certo. Então, vamos em frente. Conselheira Viviane, processo de número 64 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Ibritec, equipamentos e serviços. Gente, como esse povo tem nome difícil para falar. Vamos lá. Doutora Viviane está com a palavra. Vamos lá. Aqui é o recurso da PGFN, em face do acordo voluntário, integrado pelo acordo de embargos, sem efeitos infringentes. Aqui transcrevo a questão aqui do Simples Federal, acórdão mais antigo de 2009, tratado da questão do exercício de atividade própria de profissional de engenharia. A recorrente encontra-se impossibilidade de aderir ao Simples relativamente ao calendário 2001-2006, em razão do disposto de incisos 5 e 13 do artigo 9º da 9317.
Visão calendário 98, 99, 2000, pelo fato de seu objeto social nesse período não ter se configurado materialmente como atividade vedada, a recorrente poderá aderir ao simples, salvo a existência de outro fator impeditivo. A partir da vigência da Lei Complementar 123, o objeto social do recorrente não impede de optar pelo simples nacional. Então, deu provimento parcial ao recurso para manter no simples em relação aos calendários 98 e 2000. Vieram os embargos, acordaram apenas para esclarecer, né, dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito contribuinte e recolher, porque o recurso era apenas para esse período mesmo, então ficou o provimento integral em relação aos anos calendário 98 a 2000. A PGFN foi cientificada, interpôs o recurso, então, especial a esta turma, esta Câmara Superior, apresentando como paradigma o Acórdão 202.12.341, trago a ementa dele, de simples exclusão, atividade econômica não permitida, a caracterização da atividade econômica da pessoa jurídica primordialmente se dá pela verificação do registro do seu objeto social, a previsão do objeto social da pessoa jurídica, o exercício das atividades de publicidade e propaganda, por atividades semelhantes a uma delas, ainda que não esteja ela exercendo efetivamente, por estarem relacionadas no artigo 9º da lei, constitui impedimento à opção pelo Simples Federal, negou o provimento. Então, o recurso fazendário suscita divergência acerca da seguinte matéria: se a previsão contratual de atividade social vedada, sistemática do Simples, é suficiente a impedir a adesão da pessoa jurídica ao regime, ainda que essa não exerça efetivamente a dita atividade. Então, ele traz aqui em síntese no recurso, tratando-se de inclusão retroativa de pessoa jurídica no Simples, a previsão do objeto social da pessoa de qualquer das atividades vedadas pela Lei 9.317, ainda que a empresa não esteja exercendo efetivamente, é suficiente para impedir a adesão. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não exerce efetivamente a atividade vedada, constante seu contrato social. Caso concreto, a terceira alteração contratual da empresa comprova não só a previsão da atividade impeditiva da adesão, como também seu efetivo exercício. No caso da atividade vedada, é a prestação de serviço de manutenção e conserto de piscinas, a legislação aplicável à atividade e demanda que tais serviços sejam realizados com um concurso profissional legalmente habilitado. O exercício de atividade impeditiva já torna a opção do contribuinte irregular, qualquer que seja a participação na respectiva receita no total oferido da pessoa jurídica. Não sendo o simples regime tributário de benefícios fiscais, elas não permite seja interpretado de forma literal, nos termos 111 do CTN. Então, o contribuinte foi cientificado, não apresentou contra-razões, apresentou um recurso especial que não foi conhecido por intempestivo. Esse foi o relatório. Então, tratando aqui do conhecimento, o recurso da Fazenda traz a divergência em relação à decisão recorrida, sustentando que a previsão contratual de atividade social vedada, sistemática do Simples, é suficiente para impedir a adesão da pessoa jurídica ao regime, ainda que essa não exerça efetivamente a dita atividade. O despacho de admissibilidade é datado de 2011, assinado como presidente de Câmara recorrida à época, trouxe análise da decisão recorrida em face aos paradigmas apresentados, tendo admitida a divergência apenas em relação ao primeiro paradigma, que já foi mencionado. De acordo com o acordo proferido, então, pela segunda turma, a controvérsia, no sentido de foi dado provimento, é possível concluir, então, não constado contrato social de 22/5/98 a 24/8/99, a prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, com base nas demonstrações de resultados de exercício, 98, 99, 2000, na reprodução parcial das notas fiscais, na primeira autorização para emissão de notas fiscais de serviço, ocorrida em março de 2002, até essa data, a sociedade não exercia atividade que vedasse a opção pelo Simples. Por sua vez, a recorrente aduz a intervenção divergente, conferida por outros colegiados, no sentido de que, para fins de enquadramento no Simples, devem ser consideradas as atividades descritas no objeto social, ainda que efetivamente não exercíveis. Então, traz aquele paradigma que eu já mencionei. Conclui, então, o despacho de admissibilidade, com a caracterização da divergência, na interpretação suscitada, uma vez que o respectivo voto condutor confirma a tese posta na ementa. E, por fim, é oportuno ressaltar que deve preponderar, no caso, não é o efetivo exercício da atividade da pessoa jurídica, mas sim sua capacidade de demonstrar em seu objeto social de prestar um dos serviços elencados na norma restritiva. Então, o acordo paradigma, de fato, após detalhar a forma de interpretação da norma excludente contida no dispositivo legal, considerando os vocábulos e o contexto semântico relacional dos complementos postados na parte final do dispositivo, palavras daquele voto, define explicitamente que a previsão do contrato social de atividade vedada impede a opção pelo Simples. Trago aqui, transcrevo o trecho do paradigma. Então, a discussão, vocábulo de cada profissão, tal como do publicitário, deveria ser interpretado restritivamente. Que, por fim, é oportuno ressaltar que o que deve preponderar no caso não é o efetivo exercício da atividade da pessoa jurídica,
mas sim sua capacidade demonstrada em seu objeto social de prestar um dos serviços elencados na norma restritiva. Portanto, como o objeto social da recorrente contém uma das atividades econômicas entre as eleitas pelo legislador como excluídas a possibilidade de opção, ao simples, nega o provimento ao recurso. Desde que a divergência encontra-se estabelecida nos termos em que proposta, no sentido que se a previsão contratual de atividade social vedada à temática do simples é suficiente para impedir a adesão da pessoa jurídica ao regime, ainda que essa não exerça efetivamente a dita atividade. Em que pese, no caso, tratar de acordo de exclusão ou tratar de pedido de exclusão retroativa, que não se está tratando de ônus de prova. Né? Considerando, então, que a divergência suscitada é quanto à suficiência ou não da previsão contratual da atividade vedada como obstáculo ao ingresso no regime simplificado, dispensando ou não a prova do efetivo exercício da atividade, entendo que a divergência entre o acordo recorrido e o paradigma é estabelecida, é patente. Quanto a quando o recorrido deu provimento ao recurso por reputar válida a afirmação do contribuinte, no sentido de que não exerce atividade expressamente consignada em seu objeto social, ou seja, admitindo que se desconsiderasse a previsão contratual à luz dos elementos fáticos, o paradigma referido definiu que a mera previsão do objeto social da pessoa jurídica de qualquer das atividades vedadas prevalece, ainda que a empresa não as esteja exercendo efetivamente, sendo suficiente para impedir a opção pelo simples. Nesse caso, a tese definida no paradigma alcança a discussão presente nos autos e é suficiente para reformá-la, caso o colegiado decida por aplicá-la neste momento. Diante do exposto, voto por entender preenchidos os requisitos regimentais, ratifico o despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto pelo PGFN. Passando ao mérito, posso continuar? Passando ao mérito, então, o caso aqui é decidir se o fato do contrato social da pessoa jurídica prevê que essa atividade, que ela desempenha atividade vedada, no simples já constitui por si só impedimento para que essa se enquadre no regime, com sucessão recorrente, ou se a empresa pode demonstrar por meio de provas que não exerceu atividade vedada no período de interesse, e assim habilitar-se ao regime simplificado dos pedidos pretéritos. Como entendeu a decisão recorrida, né? Observando as circunstâncias do caso concreto, eu produzo o relatório do acordo recorrido, que informa, então, um relato dos fatos. Vamos simplificar aqui o relatório. Solicitou, então, em 2002, a retificação do termo de opção, pedindo a retroatividade da opção A98, em face do ato interpretativo 16 de 2002, afirmando que vem recolhendo os tributos pela sistemática do simples e apresentando declarações anuais simplificadas. O pleito, então, é de retificação do termo de opção, inclusão de períodos anteriores, conforme informado no acordo recorrido, a empresa formalizar a opção pelo simples a partir de 1 de 2000. Então, transcrevo aqui o ADI 16 de 2002, que trata de retificação de ofício por parte da autoridade, nos casos de erros de fato. Veja que o ato interpretativo impõe duas condições: a primeira é a intenção inequívoca de ingresso no regime, claramente demonstrada no presente caso, e a segunda é a admissibilidade da opção, que é o ponto central da presente controvérsia. O pedido da inclusão retroativa foi indeferido na origem, o despacho indicou como fonte de receita o exercício de atividade vedada, indicou como fonte a terceira alteração contratual da empresa. Então, as foram 5 processos. O dispositivo referido é a Lei 9.317, artigo 9, inciso 5, que se dedica à compra e venda de imóvel, loteamento, e o instrumento contratual citado no despacho delegatório é de 2002, lista como as atividades sociais a venda de varejo de piscinas e aquecedores, serviço de instalação e manutenção dos equipamentos, serviço de instalação e manutenções hidráulicas prediais. A evidência e o indeferimento se deu em razão das atividades serviço B e C, que foram consideradas enquadradas na expressão construção de imóveis, inciso 5º do artigo 9. Ao longo do contencioso, o contribuinte sustentou que nunca exerceu as atividades previstas no inciso 5, seu objeto é o comércio varejista de equipamentos de piscinas, aquecedores e maçanetas, em sua maioria não agregados ao solo. Para fim de comprovação, apresentou cópias das notas fiscais e DRE de dos períodos pertinentes. O acordo recorrido decidiu, então, com base na documentação postada pelo contribuinte. Transcrevo aqui o trecho do acordo recorrido. Contrato social de recorrente, de 98, consta que o objeto abrange, além do comércio varejista, piscinas e banheiros, serviços de manutenção e conserto pertinentes aos equipamentos. Na primeira alteração contratual, 99, retirou-se o objeto dos serviços de manutenção e conserto, permanecendo apenas o comércio. Alterado novamente, pela terceira alteração contratual, o objeto voltou a englobar o serviço de manutenção e conserto. Em 2002, no objeto da sociedade foram incluídas atividades de instalações e manutenções hidráulicas prediais. O informe que o recorrente optou pelo simples em 2000 e a declaração dos simples entregues do exercício 99 a 2003, anos calendário 98 a 2002, e pagamentos pelo simples.
Autorização de impressão de notas fiscais de serviço foi dada em 2002, o demonstrativo do DRE consta apenas receita de vendas, então ele considerou as provas juntadas, com base nas constatações, possível concluir que, não obstante o contrato social de 98 a 99, a prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, com base nas demonstrações dos resultados do exercício, na produção parcial das notas, primeira autorização de emissão de notas em 2002 até a data, sociedade não existe atividade que vedar essa opção. A parte dispositiva do acordo foi alterada nos embargos, mas preservados os fundamentos. O quadro recorrido, os embargos, então, decidiu dar provimento do recurso para reconhecer o direito até o ano calendário 2000, sem prejuízo de eventual procedimento de exclusão após 2001. Então, constata que os fundamentos da decisão recolhida remetem à prova trazidos os autos, os DRE, as notas fiscais apresentadas, a autorização de notas fiscais somente a partir de 2002. O recurso especial da PGFN defende a tese da interferência, da relevância do efetivo exercício da atividade, pois a previsão de atividade na atividade social da pessoa jurídica seria suficiente para impedir a adesão ao simples, consoante o entendimento do paradigma, mas o mesmo recurso sustenta que cabe ao contribuinte o uso da prova de que não exerce efetivamente a atividade vedada constante do seu contrato social. Aponta recorrente que, no caso concreto, a terceira alteração contratual, a empresa comprova não só a previsão da atividade impeditiva, mas também seu efetivo exercício. Contudo, essa alteração não tem qualquer reflexo no precedente de julgamento, por impactar apenas os períodos posteriores a 2001. Outro argumento recursal é justamente que cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não exerce efetivamente a atividade vedada. Conforme relatado pela decisão recorrida, foi precisamente o que ocorreu no presente processo. Então, foram apresentadas declarações, apresentou-se o volume específico de notas, com base nesses elementos, foi que o colegiado da qual decidiu pelo deferimento. O recurso sustenta também que a lacuna de numeração de notas, com testemunho. Então, quanto aos demais elementos trazidos aos autos, a demonstração de resultado também não se sustenta. As demais alterações contratuais, com exclusão dos serviços, inclusão de serviços de instalação hidráulica, serviços de manutenção, objeto ocorreu em parte do período de interesse, e a de instalação hidráulica ocorreu no período não abrangido pelo pedido do processo, foi somente em 2001. Então, não só prejudica a principal tese recursal, na parte do período analisado, centrado na atividade social prevista no contrato, também a tese secundária, que as notas fiscais não apresentadas não poderiam responder à atividade vedada. Então, considera que a prova dos autos, baseando-se na prova dos autos, a decisão recorrida adota a interpretação de que trata-se de pedido de inclusão retroativa no regime de tributação simplificada simples federal, ainda que o contrato constitutivo preveja atividade social impeditiva, enquadrada nos incisos 9, pode o pleito ser definido se o contribuinte provar que efetivamente não exerceu a atividade no período de inclusão. Nesse sentido, não merece reforma. Por fim, cabe referir que, além de que estivesse confirmado nos autos o exercício da atividade prevista no contrato social no período que foi imputado à época, impeditiva da opção sistemática simplificada, que os serviços de manutenção e conserto pertinentes aos equipamentos comercializados, caberia a este colegiado meramente aplicar o entendimento então consubstanciado na súmula CARF 57, aprovada em 2010. E aqui a súmula 57, que seria aplicável ao caso. Então, também nessa hipótese, caberia reconhecer o direito do contribuinte à opção retroativa no período pretendido. Então, o voto é por conhecer o recurso especial do PGFN no mérito de negar provimento mantendo a decisão recorrida. Ok, doutora Viviane. Doutora Edeli. Eu até senti um pouco, achei que a questão ia se conduzir para a questão do contrato social, né, mas a discussão foi bem mais densa do que isso, né, e a abordagem cuidadosa da conselheira Viviane responde melhor ao litígio nessa forma e eu acompanho. Ok, conselheira Lívia. Acompanha a relatora. Eu já estou tendo. Ibritec, né? Ibritec. Eu só vou pelas conclusões, porque a exclusão, pelo que eu entendi, foi pelo inciso 5. Então, eu não diria nada sobre a súmula a CARF 57, que a súmula CARF 57 é do inciso 13, é serviço profissional. Então, eu acho que ela não responde os autos, enfim, só iria pelas conclusões por isso. Que aqui a gente está discutindo só a questão de construção civil, né? Eu entendi, mas por isso pelas conclusões. Foi subsidiário. Ok. Conselheira Amélia, não vou esquecer como vota. Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando.
Com a relatora, presidente. Pode falar, doutor Caio. Eu só tenho uma dúvida, aqui não se aplicaria também a súmula 134, que é aquela que fala a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade? Vou passar a palavra para a relatora, depois eu passo para a senhora, doutora Lívia. Relatora, por favor. Aqui é inclusão retroativa, não é exclusão. Complicadíssimo. Eu até pensei, mas nem coloquei, porque não... Esses casos de simples, a gente já parte de uma premissa mental de exclusão. Chegando no limite, assim, né, de quais casos. Doutora Lívia, a senhora quer falar? Tá, ok. Então, conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Com a relatora e agradeço o esclarecimento. Tá, eu também acompanho a relatora, então foi conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade, a doutora Lívia votou pelas conclusões, ok? Então, vamos passar para o 65 da pauta, continuamos com a doutora Viviane, AQ Pereira, Saneamento Limitado, interessado em a Fazenda Nacional, o recorrente é o contribuinte. Então, quando a senhora estiver pronta, doutora Viviane, a senhora pode começar. Ok. Esse aqui é um caso. Então, aqui é um caso mais semelhante àquele julgado na sessão de agosto, então eu vou trazer aqui o melhor fundamento no meu entendimento reformado, né? Aqui o recurso do acórdão extraordinário decidiu, em caso de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, existência de atividade econômica vedada no cadastro do CNPJ é fator impeditivo à opção, consoante o artigo 8º da Resolução 94/2011. Então, o recurso especial do PGF, em seu recurso especial à Câmara Superior, o contribuinte suscita divergência, alegando a matéria indeferimento de opção pelo Simples, em razão da atividade vedada, suficiência de previsão da atividade no contrato social ou necessidade de prova do efetivo exercício da atividade impeditiva. Indicou como paradigmas o acórdãos 1301-000735 e 1803-001226. Transcreva aqui as emendas. Vão ser analisados mais à frente. O recorrente a dois incisos. O acordo merece reforma, a empresa não se enquadra no impedimento legal do artigo 1711 da Lei Complementar 123, jamais exerceu atividade vedada, código tal, tendo essa atividade constado em seu cadastro CNPJ sido posteriormente retirada, a fim de privilegiar o princípio da verdade real, deve ser considerados para fim de vedação a opção do simples, atividades de fato exercidas pela pessoa jurídica, mens leis da lei complementar é assegurar a desburocratização, capitalização do desenvolvimento das pequenas empresas, impedir que a empresa se enquadre requisitos de aderir, então, por constar do contrato social, uma atividade subsidiária nunca foi exercida, é diametralmente oposto ao objetivo da lei, conclui então, pedindo a reforma do acordo recorrido e conhecimento de direito à opção. O presidente da Câmara competente deu seguimento, em termos de espaço de admissibilidade, a PGFN informou que não apresentaria contra-razões, a cientificada não apresentou. É o relatório. No tocante ao conhecimento, que em juízo de condição sumária, o presidente da Câmara recorrida concluiu que está caracterizada, e não houve contra-razões, que em relação ao primeiro paradigma, não há mais observações quanto à comprovação da divergência, já visto que se trata de situação em tudo similar aos presentes autos, onde se decidiu, contudo, nos termos do seguinte ementa: Simples Nacional, atividade vedada, prova, não havendo nos autos elementos que comprovem que a pessoa jurídica incorreu nas situações relacionadas com atividades impeditivas do tratamento tributário, diferenciado, dispensado das microempresas, empresas de pequeno porte, há que se reconhecer sua opção pelo Simples Nacional. Veja que a decisão de primeira instância daqueles autos, reproduzida no relatório ocorrido, trazido como paradigma, corrobora a constituição de similitude, transcreve aqui, então, a opção pelo Simples, atividade impeditiva relacionada no contrato social. A emenda aqui é bem semelhante à do presente caso, né? Atividade impeditiva constante estiver relacionada no anexo da resolução, que é aquela de 2007, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda que, por hipótese, tal atividade não seja exercida por pessoa jurídica. Eventual questionamento poderia ser suscitado quanto à admissibilidade em relação ao segundo paradigma, observando somente a emenda abaixo transcrita. Traz aqui o 1803, 0012, 26, conta Sistema Integrado de
pagamento de imposto, tendo porte simples. No calendário 2007, atividade vedada, prova. Constando contrato social, atividade de usinagem, solda, tratamento e investimento, sendo informado CNPJ pelo próprio contribuinte por opção do CNAE, não veda a adesão ao Simples Nacional. Enviou ao fisco proceder à prova cabal do exercício de atividade vedada, a adesão ao sistema. Na ausência de tal prova, diante da afirmação da própria interessada de que a atividade econômica em questão não corresponde à atividade principal da empresa, não pode ser imputada como correta a decisão que não permitiu a sua adesão ao Simples Nacional. Então, todavia, diante também da decisão de primeira instância, naqueles autos reproduzidos no relatório do acórdão trazido como paradigma, também resta corroborada a constatação de similitude. Aqui é o CNAE, Simples Nacional, 2007, CNAE, concomitância, atividade impeditiva emitida, declaração, as situações que o CNAE abrange concomitantemente atividade impeditiva e permitida, não é permitida no Simples Nacional, não é permitida a inclusão do contribuinte, caso esse não emita a declaração que exerce tão somente atividades permitidas do Simples Nacional. Então, mantida aqui é a atividade impeditiva. Então, como visto, trata-se todos os casos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão de previsão no contrato social CNAE de atividade vedada, tendo recorrido explicitado que se houver previsão de atividade impeditiva, mesmo que não a exerça, a empresa estará impedida de optar pelo Simples Nacional. E os paradigmas são considerados em síntese que, se não há nos autos provas que o contribuinte exerce, de fato, a atividade que veda sua opção pelo Simples, a mera previsão dessa atividade impeditiva no contrato social não é motivo que obra seu enquadramento no Simples. Então, assim, entender preenchidos os requisitos alimentais, ratifica o despacho de admissibilidade, conhece do recurso especial deposto pelo contribuinte. Então, passando ao mérito, transcrevo aqui os trechos do relevantes do recurso de julgamento. Ele aponta que, originalmente, o termo de indeferimento de opção pelo Simples foi negado ao demandante no enquadramento do referido sistema por duas razões: suposta isenção de débitos sem exigibilidade suspensa, suposto exercício de atividade vedada, complementada a questão relativa aos supostos débitos, restando em controvérsia, o único óbice ficou, então, o suposto exercício de atividade vedada. Apesar de, à época, o pedido de opção pelo Simples constado contrato, na época do pedido, constado contrato social da hora recorrida à atividade vedada, da legislação, essa atividade jamais foi exercida de forma, estando no contrato social apenas de forma subsidiária para o caso de eventual realização, que, repito, jamais ocorreu. O acordo da hora recorrida negou provimento, tendo como fundamento constar à época o pedido de enquadramento do contrato social dessa atividade. Sustenta que, em 2014, foi realizada a alteração contratual, retirando a atividade vedada do objeto da empresa, nunca houve dilatação comprobatória em qualquer nível por parte do fisco, para demonstrar que a recorrente de fato exerce tal atividade. Ao contrário, considera que a atividade jamais foi exercida. Dessa forma, o acórdão recorrido teve fundamento para indeferimento exclusivamente o texto do contrato social do recorrente. Então, sustenta que, pelo primeiro parágrafo, faz necessário para indeferimento a prova de provas juntadas aos autos relativos ao exercício da atividade vedada. Também, no segundo paradigma, seria necessário que o fisco prove de forma cabal o exercício dessa atividade. Então, o texto recursal sugere que a discussão seja quanto a se a previsão do contrato social de atividade vedada no âmbito simples já constitui por si só impedimento para ingresso na sistemática, entendimento atribuído ao recorrido, ou se deve a administração tributária buscar provas de que a atividade impeditiva foi efetivamente exercida antes de indeferir a opção pelo regime simplificado e a tese defendida pelo recorrente. O recorrente afirma, então, que o acordo recorrido negou o provimento do recurso voluntário, tendo como fundamento constar a época do pedido de enquadramento do contrato social da hora recorrida, a atividade vedada pela legislação. Mais adiante, reafirma que o acordo teve como fundamentação exclusivamente o texto do contrato social. Na origem, o recorrente apresentou o termo de opção pelo Simples para o ano base 2013, com efeitos a partir do 1, caso deferida a opção. O termo de indeferimento de opção indicou dois fatores impeditivos, um dos quais superado, permanecendo em discussão, então, a atividade vedada no âmbito do Simples. O termo de indeferimento identifica como impedimento a atividade não. Então, registrado pela própria empresa no cadastro CNPJ, correspondente aos finais, tais de ter como descontaminação do outro serviço de gestão de resíduos, como fundamento, então, o artigo 17 e 11 da Lei Complementar. A seguir, destaque-se em trecho, então, do relatório, do voto condutor do acordo, que representa os fundamentos que orientam a conclusão do colegiado do acordo. O colegiado reproduziu isso na primeira instância, nos termos aqui, traz a resolução de maio de 2007, que fala que a opção, então, pelo Simples, da CEA por meio da internet, seria retratada, a opção deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil. Enquanto não vencido o prazo, pode regularizar eventuais pendências impeditivas, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o término desse prazo. Com relação à atividade vedada, embora tenha mencionado que solicitou a exclusão, o sujeito passivo não apresentou comprovação de proceder à alteração na junta comercial no prazo limite para o
caso em análise, que seria 31 de 1 de 2013, que foi um motivo para o indeferimento de sua opção. Então, o voto com todo, acordo recorrido, pronunciou-se nesses termos. Resta analisar a atividade econômica vedada, alega recorrente que, no que tange ao apontamento, a recorrente apresentou sua defesa em que se tratava apenas de mera atividade secundária, cadastrada perante a Receita, reafirma que a atividade vedada não foi sequer exercida, a atividade apenas consta do seu cadastro perante o fisco, apresentou declaração assinada pelo técnico responsável de contabilidade, declara que a recorrente somente exerce atividades relacionadas a esgoto, excetuando a gestão de redes, argumenta que procedeu à alteração contratual, porém isto ocorreu apenas em 2014, após o prazo de regularização das pendências apontados no termo, que seria 31 de 1 de 2013. Argumenta que o recorrente que não houve diligência para demonstrar a ocorrência do exercício de atividade, e continua com o entendimento perante o CARF que o fisco deve fazer a prova de contribuinte de exercício de atividade vedada, e aí prossegue o relator, né, no acordo recorrido. De acordo com a lei complementar, artigo 17, inciso 11, a atividade recorrente foi enquadrada, né. Então, neste caso, este relator parece que, objetivamente, bastaria que a MLP declarar sua vontade ou disposição para prestar os serviços vedados, na medida em que a lei trata de MP ou EPP que tenha por finalidade prestar os novos serviços, não seria um requisito para negar a opção pelo Simples Nacional, conforme veremos. E traz os fundamentos daquele voto, no artigo 16, Comitê Gestor, no anexo 6º da resolução do Comitê Gestor, artigo 8º, são listados, então, os códigos, consequentemente, está correta a decisão do RJ, e aqui negou o provimento ao recurso. Então, os excertos acima produzidos evidenciam que o acordo recorrido negou o provimento ao recurso, com base nesses fundamentos, aqui sintetizo, a empresa pleiteou o ingresso em 2013, a legislação aplicável era aquele prazo, né, data de limite 31 de 1 de 2013, a pendência só foi regularizada em 2014, a atividade correspondente ocasionou, constava como atividade impeditiva, pela legislação, então a lei complementar fala de empresas que tenham por finalidade, né, essa prestação de serviços especificados. Contra essa decisão, um recurso especial contribuinte sustenta em síntese que nunca exerceu a atividade estava prevista apenas com vistas a possível desempenho futuro, o contrato social foi alterado em 2014, a administração trabalhadora não poderia negar o ingresso. Então, vejo que a recorrente sustenta que, no caso concreto, a opção pelo simples, caberia à administração tributária o ônus da prova de que a empresa efetivamente exercia atividade impeditiva e apresentou paradigmas nesse sentido, emanados da turma da primeira sessão do julgamento do CARF. Em que pese os paradigmas, como visto, terem traçado essa linha de interpretação, esta polenta turma, primeira turma da Câmara Superior, vinha adotando outra direção. Então, analisando diversas decisões dessa turma nos últimos anos sobre o tema, percebemos que elas manifestaram entendimentos distintos, conforme o caso fosse de inclusão no regime simplificado, como no presente processo, ou de exclusão do regime, como empresa que antes gozava do benefício. Em se tratando de exclusão do simples, ou seja, quando a administração tributária exclui do regime empresa antes beneficiada pela tributação simplificada, consolidou-se o entendimento de que o ônus da prova recai sobre a administração tributária. Nesse contexto, a simples previsão contratual da atividade vedada não justificaria a exclusão da empresa do regime simplificado, devendo a autoridade fiscal provar que essa efetivamente exerceu atividade impeditiva. De outro prisma, tratando-se de pedido de inclusão no simples, como no caso ora requisiado, firmou-se o entendimento de que o ônus probatório recai sobre quem pleiteia. Assim, o fato de o contrato prever atividade social vedada no regime justifica o indeferimento do pedido, a não ser que o contribuinte comprove por documentos hábeis que não exerce a atividade impeditiva. Nesse sentido, o trecho do voto com todo do acordo 9101-003724, da palavra do ilustre conselheiro Flávio Correia, eu transcrevo aqui um trechinho, só para fala que, em retese, que não se pode examinar a juridicidade do ato de exclusão do simples, mas da legalidade do ato administrativo que não lhe permitiu ingressar no regime. Tratando-se, pois, de ato de adesão retroativo, impõe-se averiguar se o pleiteante redunir os requisitos legais autorizativos do ingresso em data pretérita por ele estabelecida. Obviamente, o tema aqui em Luma diz respeito aos pressupostos legais, direito adquirido da entrada, e não o cumprimento dos dispositivos legais que referem à permanência no regime em qual já havia ingressado. Grifei aqui os trechos. Então, pertinentes ainda as considerações da ilustre conselheira Cristiane Silva Costa, do voto condutor do acordo 9101-003668, tratando também de pedido de inclusão retroativo no regime simplificado. O pedido de inclusão retroativa no Simples Federal foi indeferido pela unidade de origem porque constaria no contrato social contribuinte às atividades de representação e importação. Naquele caso, né, a turma pode decidir negar provimento, entender que caberia ao contribuinte comprovar quais atividades efetivamente exercia, diante das atividades previstas no contrato social. Razões sustentam o contribuinte que o acordo deve ser informado, o simples fato de contar com o contrato social, atividade que entende o fisco é vedada, não constitui por si só impedimento à permanência.
Em inúmeros precedentes dessa turma, manifestemos sobre a insuficiência de descrição genérica em contrato social para a prova de exercício de atividade vedada quanto à exclusão do simples. Então, ocorre que, em tratando-se de pedido de inclusão retroativa no simples, o entendimento é distinto, assim entendo que não merece reparos ao acordo recorrido quando reconhece que o contribuinte deveria ter apresentado provas, como notas fiscais sequenciais ou livros contábeis, e demonstrar essa atividade que efetivamente exerce, dentro das descritas genericamente em seu contrato social. Assim, deve o provimento do gosto pessoal contribuinte quanto à descrição genérica do contrato social e ônus da prova. Reitero que o processo de novo pedido de inclusão retroativa, exatamente por isso, não se aplica a sentadas de jurisprudência dessa turma a respeito da necessidade de aprofundamento da fiscalização pela Receita Federal para a exclusão do simples. Então, dessa jurisprudência se extrai o entendimento de que o ônus da prova dependerá da situação específica de julgamento, se é de inclusão do simples ou se é de exclusão do regime, cabendo, naquele caso, ao contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais de ingresso. Nesse sentido, foi proposto, então, o enunciado da súmula CARF 134, aprovado em 3 de setembro de 2019, vinculando os membros do colegiado no que se refere ao procedimento de exclusão do Simples Federal. Transcrevo a súmula 134, citando os precedentes. Diante, então, dos fundamentos acima, trago que essa relatora se convenceu de que não deve tomar a melhor interpretação no caso, em semelhante decisão manifestada no recente acórdão 9101005059, de sessão de agosto de 2020, que acabou por equiparar, tanto no conhecimento recursal quanto no mérito, as situações de exclusão e inclusão no regime simplificado, aplicando o racional da súmula CARF 134 para fins de definição de ônus de provar o efetivo exercício de atividade impeditiva no caso do simples nacional. Então, trouxe aqui a ementa do julgado, naquela ocasião, considerou que, diante da ausência de prova da efetiva execução da atividade vedada, corroborada pela alteração tempestiva do contrato social e posterior inclusão no simples, não deve prevalecer o indeferimento fundamentado na previsão de parte dos cadastros, que aqui era o CNAE, né, que ficou constando naquele caso. Diante dos fundamentos, então, acima, retifico nessa oportunidade meu entendimento anterior, considerando, então, que o melhor entendimento é o que vinha prevalecendo nesta colenda da Câmara Superior, no sentido de que a previsão contratual da atividade vedada é suficiente para a negativa de inclusão do simples, na ausência de prova de erro. Tratando-se, em caso de indeferimento de pedido de inclusão no regime, recai sobre o contribuinte o ônus de provar o não exercício efetivo da atividade vedada, em caso de erro na informação, dado pelo próprio, no cadastro CNPJ. Isso porque, no processo administrativo, deve caber ao interessado o ônus da prova em relação aos fatos que lhe interessam. Como o contribuinte, no caso, não alegou erro, mas apenas que se tratava de atividade secundária e não exercida, considera-se escorreito o voto condutor do acordo recorrido ao consignar que, neste caso, esse relator parece que, objetivamente, bastaria que a MPP declarasse sua vontade ou disposição para prestar os serviços vedados, na medida em que a lei trata de MPP, que tem por finalidade prestar ou não o serviço, não seria um requisito para negar a opção pelo simples, então, como ficou demonstrado. Então, eu entendo que não merece reparos da decisão recorrida no presente caso, então, voto por conhecer o recurso especial do contribuinte no mérito legal de provimento. É o voto. Ok. Conselheira Deli, quando estiver pronta, ok. Pode começar. Eu concordo com todo o voto, com todos os argumentos da conselheira Viviane. O que me incomoda aqui nesse processo? A solução final de negar provimento ao recurso do contribuinte também nega para ele a alegação que ele vem desenvolvendo, não
talvez não diretamente por isso, eu ainda não cheguei ao recurso voluntário para ver a extensão, mas é que a Receita continua direcionando para o dispositivo equivalente ao da 9317, que é esse 1711, prestação de serviços decorrente de atividade intelectual, natureza técnica, científica, desportiva, artística, cultural, profissão regulamentada, bem como aqui preste serviço de instrutor, corretor, despachante ou qualquer tipo de intermediação de negócios. Atividades como essa da contribuinte, a atividade aqui que se cria restrição é de descontaminação e outros serviços de gestão de resíduo, eu suponho que continuam direcionando para isso atividades que seriam típicas de engenheiro, porque em que hipótese, né, que entra no 1711? Pode falar, termina, doutor Adeli. Não, talvez o debate me ajude. Posso passar a palavra para a conselheira Lívia, pode ser? Ok, pode. Conselheira Lívia, por favor. Meu primeiro pensamento era refutar o acórdão recorrido pelo 2, porque parece que essa atividade não se enquadra, né, no 11. E aí eu fui olhar a resolução, o que a resolução tem, me parece que isso que está aí porque é serviço técnico, e a Lei Complementar 123 serviço que envolve habilidade técnica. Tanto que só tem esses 2 de gestão de resíduos, descontaminação, me parece que descontaminação precisa de algum serviço, alguma atividade, algum conhecimento técnico, e por isso está ali. Então, me parece que a Lei Complementar 123, ela fala de, seja ou não profissão regulamentada, né, ela deu uma inciso 11 na redação original, deu uma redação mais abrangente. Deixa eu ver, cadê? Eu tô com tanto arquivo aberto aqui. Eu só não quero subverter todo o contencioso, deixa eu só dar uma passada aqui pelo recurso voluntário, eu acho que não teve discussão disso, né? É que a DRJ, é que o processo foi construído de uma maneira que o contribuinte nunca foi provocado a fazer essa prova. A DRJ fala, você perdeu o prazo, porque eu só aceitaria a alteração do contrato social. Então, ela fala, você perdeu o prazo para fazer a alteração que eu aceitaria. E aí ele recorre, e aí o recurso voluntário, o acórdão recorrido fala que nem basta estar no objeto social, não interessa você provar ou não que exerceu. E ele fica falando, eu quero diligência para provar que eu não exerci, mas também ninguém pediu mais coisa, ele bota a declaração do contador de que ele não exerceu a atividade e fala que alterou o objeto social no ano seguinte. Assim, eu entendo que ele nunca foi provocado essa prova que você fez aqui é pouca, a declaração do contador eu não vou aceitar, eu quero que você me mostre na sua contabilidade que você não tem receita. Enfim, ninguém nunca perguntou mais sobre ele. Então, por isso que o recurso vem também com essa resposta da DRJ, que foi só assim, você perdeu o prazo para alterar o contrato social. E era só isso que eu ia aceitar. Conselheira Adeli. Fato é que diante da opção do Simples Nacional tem essa restrição mesmo, ele tem a possibilidade de corrigir, né, ele não faz, então o litígio acaba se desenvolvendo nesse sentido. Eu fiquei um pouco mais incomodada, porque um dos paradigmas, né, era de serviço, a atividade não admitida era serviço de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não admitido também no Simples, né, então, contrário ali, serviços que estão expressamente na súmula 57, mas eu acho que não tem como eu subverter o contencioso aqui, porque a gente esbarra nessa objeção inicial, né, da sistemática específica da opção, né, no Simples Nacional, com todos esses prazos e concessões aqui para que o sujeito passivo corrija a sua atividade, né, nessas circunstâncias, a análise da questão da atividade passa primeiro por esse requisito formal, que é muito bem enfrentado pela conselheira Viviane, e então, por conta desses contornos específicos aqui, eu vou acompanhá-la. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Tá, como eu já adiantei, né, eu
tenderia a reformar pelo argumento 2, o voto vencedor o acórdão recorrido, como a relatora bem expôs, tem 3 fundamentos. O segundo fundamento é que a atividade constava como impeditiva, e o terceiro é que não basta estar no objeto social, não interessa se efetivo exercício ou não. A atividade estar lá, como me parece ser uma atividade de natureza técnica mesmo, isso não foi fundamentado pelo contribuinte, o inciso 2 parece não estar nem refutado, né, no recurso, e a questão de efetivo exercício, reformamos, inclusive, já nessa sessão, né, não basta estar no objeto social, é necessário o efetivo exercício, a questão é o ônus da prova de quem tem. Então, acho que esse argumento do acórdão recorrido, de que basta estar no objeto social, deve ser reformado, porque não basta a intenção, tem que ser provado o efetivo exercício. Esse eu reformaria. E aí, considerando o andamento do processo no caso, o sujeito passivo buscou provar que ele não teve efetivo exercício. Ele, desde o começo, ele colocou a declaração do contador, enfim, se essas provas são boas ou não, ninguém nunca analisou, porque ninguém nunca analisou esse contexto. Então, considerando que estamos no simples, tratamento favorecido, etc., eu dou provimento parcial com retorno. Agora, fico na dúvida de para quem retorna se DRJ, acho que DRJ, porque desde lá se evitou analisar as provas do contribuinte, mas para superar desse argumento de que não basta ter a intenção de fazer atividade, e sim ter que provar que exerceu ou não, analisar as provas que o contribuinte fez, para ver se ele exerceu ou não a atividade mesmo. Então, provimento parcial com retorno à DRJ. Ok. Conselheira Edeli, pode falar. Só esclarecendo, né, o que a conselheira Viviane também já ressaltou no caso anterior, aqui é indeferimento de opção, então é diferente do classe, que foi a exclusão. Né, aqui é indeferimento de opção, ele tem a possibilidade de corrigir as atividades que geram obstáculo, né, isso tem prazo para ser feito, só foi feito no ano seguinte ele poderia optar. Né, então, nessas circunstâncias, só esclarecendo que eu mantenho o meu voto acompanhando o relator. Ok. Conselheira Viviane, pode falar. Parecendo nessa mesma linha, o voto está aqui em relação à situação posta, não, ele não alegou erro em momento algum, né? Não tem nenhuma alegação de erro como no caso anterior. Então, nesse caso aqui, tratando de Simples Nacional, tem que preencher os requisitos na data da opção. Não aconteceu. Ok, vamos continuar. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a relatora, já adiantando, né? Eu queria só deixar consignado que é um caso de inclusão no Simples. E isso é um problema, porque, veja só, se você permitir que o contribuinte ingresse no Simples e permaneça, mesmo constando aquela atividade vedada, por mais que naquele primeiro momento ele possa alegar que ele não desempenha aquela atividade, como que o fisco vai ter controle no decorrer do tempo, depois se ele continua ou não desempenhando, tendo aquela atividade? Então, por isso que se breca ali, olha, se você tem essa atividade no seu contrato social, você altera seu contrato social para o fisco não ter que ficar depois correndo atrás para ver se o contribuinte fez ou não, desempenhou, ainda que pouco, aquela atividade. Então, por essas razões, eu acho que o legislador fez essa alteração, e o contribuinte, nessas hipóteses, se ele quiser ser incluído no Simples, ele vai ter que trocar o contrato social dele e tirar aquela atividade que tem vedação. Então, eu parabenizo o voto da relatora e acompanho integralmente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu não tenho muita experiência em exclusão e inclusão simples. Realmente, assim, eu ponderando os dois lados, nesse momento eu estou total em cima do muro. Então, eu vou pedir vista de mesa, talvez amanhã eu volte com o assunto para pesquisar, porque realmente tá bem difícil aqui, a balança está totalmente alinhada, presidente. Então,
eu não consigo votar nesse momento, aí eu peço compreensão do colegiado. Ok, conselheiro Tozelli, deferida vista em mesa. Vamos, então, o Isaías, pode parar a gravação, por favor.